Boa noite. Boa noite. Decretada a prisão preventiva dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Para a justiça, os donos da JBS Friboi poderiam fugir do país ao perder a delação. O Supremo rejeita o pedido de Temer para afastar Janot das investigações. O procurador-geral já acusou o presidente de corrupção e uma nova denúncia é esperada. Doleiro delator liga Temer a dinheiro enviado para Gedel. R$ 1 milhão teriam sido retirados com o amigo e ex-assessor José Yunes. Temer convoca a base aliada a rebater as críticas feitas ao governo e diz que dados positivos da economia precisam ser mais divulgados no Congresso. Lula presta depoimento ao juiz Sérgio Moro e contesta acusações. Aldebrecht anunciou suborno em imóvel comprado para o Instituto do ex-presidente. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, está em prisão domiciliar. Ele foi condenado por compra de votos na eleição municipal do ano passado. O Jornal da Gazeta está no ar. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade o pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nas investigações sobre o presidente Michel Temer. O advogado de Michel Temer, Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, foi o primeiro a falar. Ele atacou as delações dos executivos da JBS Friboi e questionou a validade do acordo. 2 delatores estão presos. Que delatores são esses? São os delatores que deram ensejo, deram base, deram fundamento para que a denúncia fosse oferecida. Esses delatores vieram para dizer, nós mentimos. Diz Joesley, um deles, o outro foi preso hoje, salvo engano. Mariz de Oliveira disse que Temer quer trabalhar e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não deixa. E criticou a frase dita pelo procurador de que lançaria flechas enquanto houvesse bambu. Há muito tempo se vem ameaçando o presidente da República. Flechadas não são expressões consentâneas com o procurador-geral. Bambu, flechada, enquanto tiver a caneta na mão. Não é assim. Não é assim que os grandes procuradores agiam. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, fez a defesa de Janot, que não compareceu à sessão. Ele afirmou que as acusações feitas pela defesa de Temer não são fundamentadas. A expressão lançar flechas enquanto houver bambu nada mais significa que afirmar que o Procurador-Geral da República exercerá o seu mandato integralmente até o fim, manejando os instrumentos processuais que a lei lhe confere. E isso é o que vem sendo feito. Dino também defendeu que Rodrigo Janot não pode ser responsabilizado por eventuais erros do ex-procurador da República, Marcelo Miller. Ele é suspeito de ter atuado a favor dos executivos da JBS Friboi enquanto ainda estava na Procuradoria. Ao Procurador-Geral da República não pode ser atribuída qualquer responsabilidade pelas opções de vida do citado ex-procurador. O relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, rejeitou o pedido da defesa de Temer de declarar Janot suspeito. Não encontrei na peça recursal argumentos técnicos jurídicos que infirmassem nossa convicção originária e, portanto, voto pela negativa de provimento ao agravo. Todos os ministros presentes acompanharam o voto de Fachin e mantiveram Rodrigo Janot à frente das investigações contra Michel Temer. Os 2 únicos que não votaram foram Luiz Roberto Barroso, que está nos Estados Unidos para palestras, e o ministro Gilmar Mendes. Em nota, a assessoria de Gilmar disse que ele acompanhou o julgamento de seu gabinete no STF. E por não haver controvérsia, ele decidiu permanecer despachando. De acordo com o texto, o ministro possui posição consolidada a respeito da interpretação restritiva sobre as regras de suspeição e impedimento previstas na legislação brasileira. Gilmar Mendes se juntou aos demais ministros somente na segunda parte da sessão. Doleiro Lúcio Funaro diz em delação que o presidente Temer teria sido beneficiado com R$ 1 milhão de propina da Aldebrecht. O dinheiro, segundo o doleiro, foi entregue ao ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, que está preso acusado de ocultar R$ 51 milhões.
Segundo Funaro, o combinado era que ele fosse pessoalmente retirar a quantia no escritório do advogado e ex-deputado José Yunes, amigo íntimo de Temer, e relata que ouviu do próprio Gedel que o dinheiro era caixa 2 de campanha da Odebrecht, acertado com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o próprio Michel Temer. De acordo com o doleiro, o dinheiro era de Michel Temer e uma parte ficaria para Gedel. Ele também detalha que dirigentes da Odebrecht utilizaram outro doleiro, Álvaro Novis, para fazer com que os valores destinados a Temer chegassem, antes de tudo, nas mãos do amigo José Yunes. O escritório de José Yunes, onde Funaro diz ter recebido R$1 milhão, fica no Itaim Bibi, aqui em São Paulo. Ele conta que recebeu o dinheiro em uma caixa depois de uma rápida conversa com o Yunes. Um funcionário do doleiro Álvaro Novis, supostamente o intermediário da Odebrecht no esquema, foi quem levou a caixa com o dinheiro até a Bahia. O destino final da propina foi o escritório do PMDB em Salvador, onde, segundo Funaro, foi depois entregue para Gedel Vieira Lima. Gedel é um dos políticos mais próximos de Temer e chefiava a Secretaria de Governo até novembro do ano passado. Ele está preso há uma semana depois que a polícia descobriu R$51 milhões escondidos em malas e caixas num apartamento da capital baiana, ligado a Gedel. As declarações de Funaro sobre a quantia de R$1 milhão supostamente destinada a Temer seguem a mesma linha da delação do ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. Cláudio Melo Filho disse ter negociado com Temer e seus aliados doações de caixa 2 para campanhas em 2014, no total de R$10 milhões. Parte deste valor teria sido distribuída por meio de José Yunes. Ele próprio já havia dito à Procuradoria-Geral da República ter sido usado como mula de Eliseu Padilha para a entrega de um pacote. O advogado de José Yunes disse que Lúcio Funaro jamais recebeu qualquer valor de seu cliente e que Funaro apenas esteve no escritório de Yunes, entregou um envelope e deixou o local. O doleiro Lúcio Funaro afirmou em delação premiada que o presidente Michel Temer e o deputado cassado Eduardo Cunha confabulavam diariamente para tramar a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff. Funaro afirmou que Cunha sempre foi o arrecadador de propinas para o chamado quadrilhão do PMDB, enquanto Temer atuava no núcleo político, viabilizando interesses de empresas que pagavam suborno ao grupo. O doleiro disse ainda que a relação de Cunha e Temer oscilava, dependendo do momento político. Procurado do Palácio do Planalto ainda não comentou as declarações de Funaro. A defesa de Cunha disse que enquanto não for levantado o sigilo, a defesa de Eduardo Cunha não vai comentar os supostos termos de delação. Em reunião com ministros e deputados federais, o presidente Michel Temer pediu que os aliados rebatam as críticas ao governo e defendam e repitam os números positivos da economia. Entre eles, Temer citou a queda dos juros, a recuperação da produção industrial e os novos postos formais de emprego. Michel Temer tomou café da manhã com 19 ministros e 17 deputados no Palácio do Planalto. No discurso, o presidente não citou o procurador-geral Rodrigo Janot nem nenhuma das investigações de que é alvo. Aos convidados, afirmou que o governo não enfrenta problemas. Não temos problemas no governo, não temos problemas entre os ministros, não temos problema dos ministros com o governo, né? Nós temos uma harmonia absoluta. Temer pediu aos aliados que rebatam opiniões negativas à gestão dele como uma ladainha. Incentivem os nossos deputados, os nossos senadores, onde quer que estejam, né? E onde estejam também, para fazer um discurso de rebate. Porque muitas vezes eu vejo que a pessoa vai para um lugar, ouve uma coisa negativa e se aquieta, fica em silêncio. Não pode se aquietar. O presidente ainda insistiu na necessidade de aprovar a reforma da Previdência e declarou que a população compreende as medidas adotadas pelo governo. A corrente popular não é em nosso desfavor. Penso eu que é em nosso favor. Ou se não é a nosso favor, ela compreende o que está acontecendo. Na última pesquisa Ibope, divulgada no fim de junho, Temer foi reprovado por 70% dos entrevistados. Polícia Federal prendeu hoje de manhã Wesley Batista, presidente da JBS Friboi. Para a Justiça, tinha o risco de que ele tentasse fugir.
Wesley Batista foi preso logo cedo. Ele foi levado à sede da Polícia Federal na zona oeste da capital paulista. A prisão é preventiva, sem data para a soltura. No início da tarde, ele passou por uma audiência de custódia na Justiça Federal, na região da Avenida Paulista. O irmão dele, Joesley Batista, também foi alvo da operação. A justiça decretou um novo pedido de prisão contra ele. Joesley está detido temporariamente desde segunda em Brasília. E o prazo vence na sexta-feira. Com a nova ordem, desta vez pela Justiça de São Paulo, Joesley pode ficar preso por tempo indeterminado. Os irmãos são suspeitos de usarem informações privilegiadas para lucrarem no mercado financeiro, com a venda e a compra de ações e também com a compra de dólares entre abril e maio deste ano, período em que negociavam com a Procuradoria-Geral da República um acordo de colaboração premiada. As empresas do grupo lucraram na aquisição de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A vítima não foi só os acionistas da JBS, mas num contexto mais amplo, a vítima é o próprio país em que vivemos, na medida que os crimes abalaram também a confiança no mercado. Para a Polícia Federal, as prisões preventivas foram necessárias para garantir tanto a ordem pública quanto econômica do país. Isso porque a investigação aponta que os irmãos Batista teriam continuado a cometer crimes, mesmo após serem alvos em outras 6 investigações. Os executivos já são investigados nas operações Sepsis, Greenfield, Cui Bono, Bullish, Carne Fraca e Lama Asfáltica. Nós estamos diante de 2 pessoas que são criminosos confessos. Eles procuraram as autoridades e confessaram que corromperam, pelo que se lê na imprensa, centenas ou até talvez mais de 1.000 servidores públicos, né, e agentes políticos. Eles procuram as autoridades e dizem arrependidos por esses crimes. Eles se comprometem com as autoridades a não mais praticar delitos, né? E também a ajudar na apuração desses crimes. E agora, as investigações comprovam que, de um lado, eles, depois de fechar o acordo de colaboração, continuaram praticando crimes. E de outro, que parece que tem provas que não foram apresentadas no acordo de colaboração. Então, tudo indica, e isso o inquérito comprovou, que nós estamos diante de pessoas que têm a personalidade voltada para a prática reiterada de crimes. Os irmãos Batista negam a manipulação do mercado. A defesa classificou como injusta, absurda e lamentável a prisão do executivo Wesley Batista. A OAB Nacional suspendeu a carteira profissional do ex-procurador da República, Marcelo Miller, por 90 dias. A medida foi tomada pela Comissão de Ética, que analisa se Miller exerceu a advocacia enquanto trabalhava no Ministério Público Federal. Miller é investigado pela Procuradoria-Geral da República, suspeito de atuar no processo de delação dos executivos da JF enquanto ainda estava na Procuradoria. Segundo a entidade, a suspensão pode ser renovada e o processo pode terminar até com a cassação da carteira da OAB de Miller. O procedimento foi aberto no dia 27 de junho, depois do ex-procurador prestar esclarecimentos para o Conselho Federal da Ordem. O processo está em sigilo e ainda não há prazo para terminar. Segundo a OAB, os direitos de defesa de Miller estão sendo respeitados. Já a assessoria do ex-procurador afirmou que a medida anunciada pela OAB está em total desacordo com o estatuto da entidade e que a eventual suspensão preventiva só poderia ocorrer mediante sessão especial, assegurando ao advogado o direito de manifestação, o que não ocorreu. Ontem, o ex-procurador Marcelo Miller pediu ao Supremo Tribunal Federal que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, testemunhe sobre a delação da JBS. O objetivo seria esclarecer se ele pediu qualquer favor para o grupo frigorífico. Os advogados do ex-procurador negam que ele tenha feito jogo duplo ou agido contra a lei. Ao deixar o Ministério Público, Miller foi trabalhar no escritório de advocacia Trend Rossi Watanabe, que atuou no acordo de leniência do Grupo JF. Ele saiu do escritório em julho.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a sessão que discutia se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, poderia apresentar uma nova denúncia contra o presidente Temer, com base na delação da JBS Friboi. A defesa do presidente quer que a Corte decida sobre a validade das provas entregues pelos delatores. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, afirmou que Janot foi ludibriado pelos executivos, já que houve omissão de informações. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira. O ex-presidente Lula ficou pela segunda vez frente a frente ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O depoimento durou pouco mais de 2 horas. Lula falou na ação penal em que é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro envolvendo a Odebrecht. O ex-presidente chegou à sede da Justiça Federal em Curitiba às 1h50 da tarde. Lula estava na casa de um amigo, onde passou a noite. Antes de entrar no prédio para o depoimento, foi cercado por militantes de movimentos sociais ligados ao PT. É a segunda vez que Lula presta depoimento ao juiz Sérgio Moro na Lava Jato. No primeiro encontro, em maio, já na condição de réu, ele era acusado de ter recebido propina dissimulada na ocultação do triplex em Guarujá, no litoral paulista, que teria sido recebida da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. Nesta ação, ele acabou condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora aguarda julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Federal com sede em Porto Alegre. Dessa vez, a acusação é sobre um suposto pagamento de propina da construtora Odebrecht. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a empreiteira comprou um terreno de 12,5 milhões de reais para a construção de uma nova sede para o Instituto Lula na capital paulista e um apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora em São Bernardo do Campo, no ABC, por R$ 504 mil. O MPF sustenta que os 2 imóveis foram negociados após a Odebrecht firmar 8 contratos com a Petrobras. O total da propina para funcionários da estatal e políticos era de R$ 75 milhões. A parte que caberia ao ex-presidente foi repassada com a intermediação do ex-ministro do governo petista, Antônio Palocci. Em seu depoimento no último dia 6, Palocci admitiu o esquema ao juiz Sérgio Moro e revelou detalhes da participação de Lula nas negociações com a empreiteira. O Emílio abordou no final de 2010, não foi para oferecer alguma coisa, doutor, foi para fazer um pacto, que eu chamei de pacto de sangue, porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia o prédio de um museu, pago pela empresa, que envolvia palestras pagas a R$ 200 mil, fora impostos, combinadas com a Odebrecht para o próximo ano, várias palestras. Envolvia uma reserva de R$ 300 milhões. O patriarca do grupo, Emílio Odebrecht, também confirmou em delação premiada encontros com o ex-presidente para tratar de interesses da empresa e que Lula pedia contribuições para campanhas eleitorais do PT. Os detalhes dos pagamentos eram tratados entre Palocci e o filho de Emílio, Marcelo Odebrecht, preso desde junho de 2015. Com o juiz Sérgio Moro, Lula responde a um terceiro processo que apura o recebimento de propina feita pela Odebrecht por meio de reformas em um sítio em Atibaia, que, segundo o Ministério Público, pertence ao ex-presidente. Ao todo, o petista é réu em 6 ações penais. O depoimento de Lula ocorre uma semana depois que seu ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou que ele recebeu mais de 300 milhões de reais da Odebrecht em vantagens indevidas na época em que era presidente. Lula negou as acusações, chamou Palocci de simulador, frio e calculista. Eu conheço o Palocci bem. O Palocci, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe? Ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. Palocci é médico, é calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro, então. Nada é verdadeiro. Ele veio, doutor, me desculpe, mas ele veio para cumprir um ritual. Quem conhece o Palocci, como eu conheço, percebeu que ele estava cumprindo um ritual. Eu já vi o Palocci em situações difíceis na área econômica. O Palocci veio preparado para dizer, sabe, que tinha um fundo que eu sabia, para dizer que o doutor Emílio tinha me procurado para conversar, para dizer que eu tinha tentado bloquear a justiça, que eu chamei ele para conversar, para bloquear a justiça, sabe? Então, foi um conjunto de simulações que o Palocci fez, por isso que eu utilizei a palavra simulador, tudo com o objetivo de 2 coisas.
sabe? Que é o objetivo de diminuir a pena dele, ganhar os benefícios da delação e, quem sabe, ficar com um pouco dos recursos que foi bloqueado, que ele ganhou como consultor. Há uma caça à bruxa, então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci, porque ele poderia ter falado, eu fiz isso errado, eu fiz isso. Ele, espertamente dizia, olha, não é que eu sou santo e pau no Lula. Não é que eu sou santo, que é um jeito de você conquistar veracidade na tua frase. Eu fiquei com pena disso. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você vai ver outros trechos do depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do depoimento do ex-presidente Lula em Curitiba. Atire um esquerdista e um direitista dentro de um processo por corrupção e os dois deslocarão suas massas em meio às denúncias pegajosas de forma semelhante, esperneando da mesma maneira. Do ponto de vista penal, não há nenhuma diferença estatisticamente relevante entre Lula e Michel Temer. Os dois reagem aos estímulos acusatórios de forma idêntica, negam o roubo e alegam ser perseguidos. Até bem pouco, Lula e Temer eram aliados. Deve-se a Lula a escolha de Temer para ser o vice de Dilma. Passaram a se atacar mutuamente depois que Dilma foi deposta. Mas apesar das acusações, está provado que Lula e Temer se lambuzam quando comem manga ou quando precisam se defender de processos criminais. Em Curitiba, Lula prestou novo depoimento a Sérgio Moro, um juiz que considera suspeito. Já recorreu até à ONU para afastá-lo. E nada. Em Brasília, Temer arguiu a suspeição do procurador-geral Rodrigo Janot no STF. Queria afastá-lo e depois anular o processo. Não deu. Dedurado até pelo companheiro Antônio Palocci, Lula mantém a pose de perseguido. No Supremo, o advogado de Temer disse que ele não pode responder pela mala com propina de 500 mil que seu amigo Rodrigo Rocha Loures recebeu. É impossível distinguir PT e PMDB. Um teste de DNA talvez revele que, diante de um cofre público, os dois partidos têm a mesma mão grande. Boa noite. Condenado na Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, vai ter recurso de apelação julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O ex-ministro de Lula e, no passado, o homem forte do PT, recorre da sentença do juiz Sérgio Moro, que o condenou a 20 anos e 10 meses de prisão. Para Moro, José Dirceu recebeu 15 milhões de reais em propina da construtora Engevix. Dinheiro desviado da Petrobras por meio de contratos superfaturados e repassado por Renato Duque, ex-diretor da estatal. Duque está sendo julgado agora no mesmo processo. José Dirceu está em liberdade desde maio, quando o Supremo trocou a prisão preventiva que ele cumpria havia quase 2 anos pela tornozeleira eletrônica. Se o julgamento de hoje confirmar a decisão de Moro, Dirceu pode voltar para a cadeia e até ter a pena aumentada, como quer o Ministério Público, que também está recorrendo da sentença. Em março, o petista foi condenado em uma outra ação na Lava Jato, a 11 anos de prisão. 2 meses depois, em maio, foi denunciado de novo pelo Ministério Público Federal, acusado de receber quase 2,5 milhões de reais desviados da Petrobras por meio de contratos com a Engevix e a UTC. Dirceu nega. Além do ex-ministro e de Renato Duque, estão sendo julgados hoje o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 3 pessoas. Vacari, condenado a 9 anos de prisão por corrupção passiva, já se livrou de outra sentença de Moro no mesmo Tribunal Regional Federal. Ele tinha sido condenado a 15 anos de cadeia por ter intermediado propina de mais de 4 milhões de reais para o PT. Para absolvê-lo, os juízes da corte em Porto Alegre entenderam que as provas não eram suficientes, já que se baseavam apenas na palavra de delatores. O Ministério Público Federal está recorrendo da decisão ao Superior Tribunal de Justiça. Desde o ano passado, o ex-tesoureiro do PT, que está preso, já foi condenado em outros 3 processos, com penas que somam mais de 21 anos de prisão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi preso hoje de manhã. Condenado a mais de 9 anos de prisão por compra de votos, o ex-governador vai ficar em prisão domiciliar até o julgamento em segunda instância.
O ex-governador apresentava o programa que faz toda manhã na Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, quando os agentes da Polícia Federal prenderam Antony Garotinho. E os bombeiros, hein, gente? Corpo de Bombeiros do Rio, uma corporação que é respeitada por todo mundo. Ela foi abalada por uma operação que prendeu mais de 30 oficiais. Foi durante o intervalo e quando o programa voltou ao ar, o apresentador substituto justificou a mudança repentina. Nosso garotinho até tentou, você viu, né? Até tentou fazer o programa hoje, mas a voz foi embora. A orientação médica é que ele pare de falar. Agora tem que se cuidar, né? Agora o marido que pertence à Rosinha vai se cuidar agora um pouquinho para amanhã tá de volta aqui, se Deus quiser. Quando tiver bom, quando tiver bom. Já falei com ele, ó, volta quando tiver bom. A prisão ocorre no âmbito da Operação Chequinho, que investiga a suposta compra de votos para vereadores aliados na eleição de 2016, por meio do programa social Cheque Cidadão. O objetivo seria montar uma base de sustentação na Câmara Municipal para o candidato governista à prefeitura, Dr. Chicão, do PR, que acabou derrotado. O juiz Ralph Mayanes, que decretou a prisão, argumenta que Garotinho incita seguidores nas redes sociais, cria notícias falsas e chega até a usar armas de fogo para intimidar testemunhas por meio de pessoas do seu grupo político. O magistrado fala até em tentativa do ex-governador em subornar um juiz. Antony Garotinho foi levado para Campos dos Goitacazes, cidade que fica a 270 quilômetros da capital fluminense, onde mora com a mulher, a também ex-governadora do Rio, Rosinha. Ele vai ter de usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte à justiça e ainda está proibido de sair de casa e usar meios eletrônicos, como celular e internet. Em novembro passado, o Garotinho também foi preso pelo esquema que desviou dinheiro do programa Cheque Cidadão e compra de votos. Na época, alegou problemas cardíacos e foi levado ao hospital de ambulância antes de ir para o presídio. Ao entrar no veículo, o Garotinho resistiu e teve que ser contido por policiais e enfermeiros. Pouco depois, a defesa dele conseguiu liminar no Tribunal Superior Eleitoral para a soltura. Este é o terceiro pedido de prisão contra Antony Garotinho em 10 meses. A defesa de Garotinho diz que as suspeitas são infundadas e que a prisão tem como objetivo evitar que ele continue denunciando políticos criminosos importantes e que vai recorrer da decisão. A Justiça Federal de Brasília transferiu para o Supremo Tribunal Federal o inquérito sobre a origem dos 51 milhões de reais apreendidos num apartamento em Salvador usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. O processo foi transferido porque o irmão de Gedel, Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pelo PMDB da Bahia, é apontado como participante do esquema que tem foro privilegiado. De acordo com o juiz Valisney de Souza Oliveira, a investigação da Polícia Federal indica provas e sinais de que o deputado federal Lúcio Vieira Lima cometeu o crime de lavagem de dinheiro e participou de fraudes na Caixa Econômica Federal. Lúcio Vieira Lima é irmão de Gedel e parlamentar desde 2011 pelo PMDB da Bahia. Por ter foro privilegiado, ele não pode ser investigado pela Justiça Comum e o caso foi remetido pelo juiz de Brasília ao Supremo Tribunal Federal, que vai investigar todos os réus envolvidos. Além de Lúcio e Gedel Vieira Lima, o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, também é investigado pela Polícia Federal e está preso. Digitais de Gustavo Ferraz e Gedel Vieira Lima foram encontradas no apartamento em Salvador, onde a fortuna foi descoberta e apreendida pela polícia em 5 de setembro. Daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista o jurista Walter Maerovitch sobre a Lava Jato. Até já. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o presidente do DEM, o senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. O teor da denúncia ainda não foi divulgado porque o caso está sob sigilo, mas se refere a um inquérito aberto dentro da Operação Lava Jato. A investigação sobre Agripino Maia foi aberta em outubro de 2015 para apurar o suposto envolvimento do senador em fraudes nas obras da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa de 2014. Agora cabe ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, notificar o senador a apresentar a defesa. A assessoria de Agripino divulgou nota na qual disse que o senador repudia os fatos. Faltam ainda 10 dias para chegar a primavera, mas tudo indica que o frio do inverno já foi. Olha, é verdade. Hoje foi mais uma tarde quente, com máxima de 30 graus aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias em todo o Brasil, com Mariana Armentano.
Como o ar seco continua tomando conta de boa parte do país, a quinta-feira promete ser bem quente. Só a chance de chuva no litoral leste e nordestino por causa da infiltração marítima, no norte do país devido ao tempo mais abafado e no Rio Grande do Sul, onde uma nova frente fria avança e pode até provocar temporais nessa quinta-feira. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Porto Alegre, mesmo com as chuvas, calorão à tarde na casa dos 30 graus. No Rio, mínima de 15 de manhãzinha e máxima à tarde de 35 graus. Já em Salvador, chuva a qualquer hora e temperaturas entre 21 e 27 graus. Nada comparado a Cuiabá, onde chega a fazer até 40 graus amanhã. Para São Paulo, nada muda em relação a hoje. O céu fica praticamente sem nuvens e a temperatura dispara. Durante a tarde, a umidade do ar cai, ficando abaixo dos 20% em algumas cidades do interior. E olha o calorão, faz até 37 graus em Votuporanga, na cidade de São José do Rio Preto, máxima em torno dos 35 graus. E no litoral, faz até 31 graus em Caraguatatuba e 33 graus em Santos. Para a capital, a temperatura sobe ainda mais nesses próximos dias, viu? Nessa madrugada, mínima de 16 e calor à tarde de 32 graus. Na sexta-feira faz até 34 graus, com o tempo até bastante ensolarado. E no sábado a máxima prevista é de 31 graus por aqui, com sol entre poucas nuvens. No depoimento que deu hoje em Curitiba, o ex-presidente Lula negou que soubesse da compra de um prédio onde seria a sede do Instituto Lula pela Odebrecht. O petista também negou que tenha tido um pacto de sangue entre ele e Emílio Odebrecht, como disse o ex-ministro Antônio Palocci em depoimento à Moro na semana passada. Então eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, pacto de sangue, com Emílio Odebrecht. Ele fez um pacto de sangue com os relatores, com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Certo. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutia comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. A única pessoa que falou comigo desse prédio foi o presidente do Instituto, chamado Paulo Okamoto. Nós já tínhamos visitado outros prédios para alugar ou para pegar oferta de compra. Tínhamos visitado um prédio do Correio, tínhamos visitado um prédio de uma escola que tinha lá, perto do Ipiranga, tínhamos visitado uma espécie de castelinho que tem naquelas coisas velhas do Ipiranga, que até era um precinho barato, porque aquilo está tombado. Aí o Paulo falou, olha, estão oferecendo para comprar um prédio que me parece que era um antigo shopping, não sei. Aí eu fui uma única vez, e cheguei lá, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: não interessa, é inadequado, isso aqui não é uma zona que pode frequentar muita gente, nós vamos procurar outro lugar. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci afirma que o ex-presidente Lula é dissimulado. Segundo os advogados, enquanto Palocci mantinha o silêncio, Lula o considerava inteligente e virtuoso. Depois que ele resolveu falar a verdade, o ex-ministro passou a ser tido como frio e calculista. A cultura ganha um importante espaço na cidade de São Paulo. A nova sede do Instituto Moreira Salles abre as portas ao público na próxima quarta-feira, na Avenida Paulista. O prédio, de características inovadoras, modernas, abriga áreas para exposições, biblioteca de fotografia, além de auditórios para cinema, teatro e eventos musicais. E já começa com boas atrações. O endereço é nobre. O prédio, feito em aço e vidro, chama a atenção de quem passa por uma das principais avenidas de São Paulo. É aqui que o Instituto Moreira Salles estabeleceu seu novo endereço. A nova sede do Instituto levou quase 4 anos para ficar pronta. E a ideia foi inovar já na arquitetura. O visitante, por exemplo, vai ser recepcionado numa praça que fica no 5º andar, a 15 metros de altura. E antes de conhecer os 9 andares dedicados à arte da imagem, dá ainda para apreciar a Avenida Paulista.
um investimento de 150 milhões de reais. São diversos espaços para a divulgação da cultura nacional e internacional. Tem auditórios, um cinema, salas para a realização de cursos e oficinas, além de uma rica biblioteca sobre fotografia, com mais de 6 mil títulos. Os espaços para as exposições são bem amplos. Na abertura, um dos destaques é a mostra Os Americanos, de Robert Frank. São 83 fotos expostas pela primeira vez no Brasil. A série é o resultado da jornada do fotógrafo pelos Estados Unidos, na década de 50. O Instituto Moreira Salles foi criado em 1992 em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, pelo banqueiro Walter Moreira Salles. A instituição, cuja sede principal está no Rio de Janeiro, mantinha uma galeria desde 1996 no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. Agora, com a nova sede, deixa de funcionar. São Paulo é uma cidade maior do que o Rio, uma cidade também de maior efervescência cultural, e nós estamos plantados agora, a partir de agora, num endereço extraordinário, que é a Avenida Paulista, que virou um palco, um corredor cultural da cidade de grande importância. A nova sede do Instituto Moreira Salles fica na Avenida Paulista, número 2424. As visitas podem ser feitas a partir da próxima quarta-feira. O Instituto fica aberto ao público de terça a domingo, das 10 da manhã até as 8 da noite, com exceção da quinta, quando fecha às 10 da noite. A entrada é de graça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a JBS Friboi deve acelerar a busca por um novo presidente depois da prisão de Wesley Batista. Por pressão do BNDES, que é sócio minoritário, a JBS já vinha fazendo sondagens de nomes para assumirem o posto. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, tornou a saída dos irmãos Batista uma das principais bandeiras da gestão dele. Castro foi indicado para o cargo em junho pelo presidente Michel Temer. Pouco depois de a polícia prender Wesley, o presidente do BNDES publicou no Twitter o seguinte, abram aspas, chegou a hora do banco resgatar os investimentos de todos nós brasileiros na JBS, fecha aspas. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os irmãos Batista, da JBS, foram presos e são investigados por um monte de rolos com gente ligada ao governo ou ao mundo da política em geral. E por que gente de tanta empresa diferente, mesmo de carne, é tão envolvida com o governo? É uma história que vem de longe no Brasil, no caso das indústrias, pelo menos desde os anos 1940. Mas estar envolvida ou se relacionar com o governo não significa necessariamente que a relação precisa dar rolo, suborno ou crime. Mas estar perto do governo facilita a tentação de comprar amigos para fazer grandes negócios. Neste século, muito negócio grande foi feito entre governo, Estado e empresas, principalmente na área do petróleo, onde apareceu o grosso da corrupção graúda e mais podre. Outra grande ponte entre governo e empresa eram os empréstimos do BNDES. O BNDES é um bancão estatal, um dos maiores do mundo na área de empréstimos de prazo comprido, em condições especiais, para facilitar o investimento das empresas em novos negócios e obras. Por causa do BNDES, muita empresa quis ficar amiguinha do governo. O banco entrou como sócio em várias empresas, emprestou dinheiro barato para financiar a fusão e compra de empresas. O governo, enfim, financiava a criação de mega empresas nacionais. Uma dessas mega empresas foi a JBS, o frigorífico dos irmãos Batista. Mas nos anos Lula e Dilma, o governo acabou facilitando a criação de muita grande empresa em várias outras áreas. Emprestou dinheiro baratinho para empresas de áreas como papel e celulose, carnes, teles, softwares, para dar apenas alguns exemplos. Das maiores 50 empresas do país, o Estado é sócio ou dono de pelo menos 22. Mesmo privatizando, o Estado ficou com um pedacinho dessas empresas para ajudar o negócio ou ajudar uns amigos de quem está no governo. Mesmo nas privatizações dos anos FHC, o governo ficou com pedaços de empresas, de teles ou de energia elétrica. Muitas dessas amizades acabaram em promiscuidade. Na verdade, muitas acabaram em safadeza grossa mesmo. O caso dos irmãos Batista e dos Odebrecht são apenas os maiores e mais podres. Boa noite. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte,
Uma entrevista ao vivo com o jurista Walter Maierovitch. Corinthians recebe o Racing da Argentina na disputa pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né, Celso? Pois boa é, noite. Estela, boa noite. Partida dura para o Corinthians, que vem de 3 derrotas nos últimos 4 jogos pelo Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o time perdeu para o Santos na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille precisa de um bom resultado hoje para ter alguma certa vantagem, né, no próximo jogo, que será disputado na Argentina semana que vem, e decidir assim uma vaga para as quartas de final da competição. Os titulares do Corinthians nem vieram para o gramado na segunda-feira e também na véspera do duelo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Nessas horas, segundo o treinador Fábio Carille, é melhor fazer o feijão com arroz. Nessas horas que a gente não pode inventar, né? Já que você não trabalha, não inventa, a gente procura falar muito do que aconteceu do jogo contra o Santos. Carille refutou com veemência a ideia de alterar peças na equipe, que perdeu 3 dos últimos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Fábio Carille está esperando mais um adversário que vai atuar de forma retrancada na Arena em Itaquera. Fato é que a torcida está preparando uma grande festa para receber o Corinthians e mais uma comemoração de aniversário do clube. O ambiente vai ser muito positivo. Nós não temos nada para falar do torcedor até hoje. Nada mesmo. Mesmo porque a campanha favorece a isso, né? É claro que teve uma desconfiança até o jogo do Palmeiras, e do Palmeiras para cá nós não temos nada para falar do torcedor. Ao contrário, só elogiar. Celso, o que esperar para esse jogo depois de algumas derrotas aí do Corinthians? O Racing vai jogar fechadinho, que dificulta muito a vida do Corinthians. O Corinthians prefere dar posse de bola para poder contra-atacar, e em casa vai ter que exercer esse papel de forçar o jogo, de buscar o gol. De qualquer forma, se o Corinthians terminar com um empate em 100 gols, por exemplo, ainda assim é um bom resultado, porque vai jogar lá na volta com a possibilidade de um empate com gols. Então, jogo difícil, mas o Corinthians tem favoritismo. Tá certo, tá bom? então. Muito obrigada, Boa noite, Celso. até amanhã. Boa noite. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista o jurista Walter Maierovitch sobre as delações da JBS Friboi e as investigações da Lava Jato. Até já. Vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Hoje, nosso convidado é o jurista Walter Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e consultor internacional da União Europeia. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer. Bom, nós vimos hoje o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, que na verdade foi um interrogatório, né? O senhor assistiu certamente ao depoimento dele. O que o senhor achou do depoimento do ex-presidente Lula? Olha, na realidade nós temos que verificar o que é o interrogatório. O interrogatório é um meio de defesa. Aquele que é acusado vai, é interrogado, pode falar o que quiser, pode mentir ou pode aproveitar a oportunidade para montar. Não tem compromisso da verdade. Não tem o compromisso. Quem tem compromisso com a verdade é a testemunha, porque dá crime de falso testemunho. Agora o réu que não fala a verdade não tem problema algum, porque é um meio de defesa e não existe uma punição para o réu que falta com a verdade. Mas o interrogatório é basicamente um meio de defesa, uma oportunidade, e se viu o ex-presidente Lula contestando o que disse o outro co-réu, que o ex-ministro Palocci. O senhor achou que o Lula foi convincente nas respostas dele? Olha, como eu tenho uma longa carreira de juiz, o interrogatório deve ser visto como um meio de defesa, como eu falei. Agora, precisa-se ter toda a prova para se analisar o que está sendo falado, e depois desse interrogatório vem a fase de debates e depois é que vem a sentença. Então é um pouco precipitado. Eu, como juiz, não gosto de fazer esse tipo de análise antes do momento adequado, e também por não conhecer todo o processo, né? E o depoimento do Palocci? Que qualidade tem o depoimento do Palocci, uma vez que ele está tentando um acordo de delação premiada? E ele não fez nada do acordo ainda. Como é que se chama a figura do Palocci nesse caso? Ele fez tecnicamente, tendo em vista que não tem delação ainda, tecnicamente ele fez uma confissão.
Uma confissão no processo penal, o que é? É uma atenuante da pena. Ora, ele fez a confissão, mas aí ele acusou o outro réu. Então, evidentemente, há necessidade de se verificar da veracidade de tudo isso. O juiz tem livre convencimento no exame da prova, mas esse livre convencimento tem que ser motivado. Então, aquele que delata um copartícipe, um partícipe do crime, evidentemente tem que se tomar uma certa cautela, porque às vezes ele faz isso para obter uma pena mais reduzida ou tirar alguma vantagem. Então, o que é importante? É se verificar o conjunto da prova e, verificado o conjunto da prova, ver efetivamente se está provada a acusação. Provas materiais. Todo tipo de prova que existe nos autos. O juiz tem um livre prova, evidentemente, não proibida, prova lícita. O que acontece quando o réu diz alguma coisa? Tem que ter um apoio numa prova outra, porque a palavra do réu, por si só, pouco vale. Agora, a prova do réu corroborada para os outros, sim. Nesse caso, o que nós estamos vendo? Um co-réu atacando o outro, porque o Lula também atacou o Palocci. Sim. Tá? Então, nesse, vamos chamar de dissenso, cada um tentando salvar a própria pele, evidentemente que o que vai contar é se a acusação, aquele que está acusando os dois, vale dizer o Ministério Público, vai trazer aos autos prova suficiente, porque prova insuficiente gera absolvição na dúvida pró-réu. Gostei do seu eufemismo, dissenso, para classificar uma briga de foice no escuro, né, entre os dois. É um eufemismo. Agora, existe uma tese da defesa do presidente Temer para tentar invalidar a todo o depoimento do Joesley, o que, segundo a defesa do presidente Temer, invalidaria também as provas colhidas até agora. Isso é verdadeiro? Essa tese tem futuro? Olha, eu acho que não tem nenhum futuro, porque a delação, a chamada delação premiada, o que é? É um contrato. Um contrato é um acordo de vontades. Então, Procuradoria e o Joesley fizeram um contrato. Esse contrato pode ser rescindido? Pode, se tiver uma causa para a rescisão. Como qualquer contrato. Como qualquer contrato. Agora, isso significa que provas autônomas e materiais estão todas nulas? Evidentemente que não. Quer dizer, se alugou uma casa e pagou aluguel durante 6 meses, de repente rescinde, você vai pegar o dinheiro de volta? Evidente que não. Então, o que existe? Existe uma autonomia da prova. Além do que, o contrato, que é o acordo de vontades, está lá estabelecido que, em caso de rescisão, a prova é válida. Agora, o que faz a defesa? Evidentemente, busca um caminho. E se pegar essa linha, vai anular, como você falou, todas as provas. Significa também, se anular todas as provas, e qual é o objetivo? É anular a conversa que foi gravada e altamente comprometedora entre o Joesley e o presidente. E se a gente levar o dado mais adiante, vai ter que devolver a mala e o dinheiro também. Né? E haja dinheiro para devolver, hein? Bom, hoje em dia, quando a gente assiste a um telejornal, qualquer que seja, dá a impressão de que o telespectador tem que ser graduado e pós-graduado em direito. Tamanha a judicialização e o nível de judicialização da política brasileira. Isso não é bom para a sociedade brasileira, não é bom para nada, né? Olha, eu acho que é muito bom. Me permita a divergência. Em primeiro lugar, eu sou favorável às transmissões da TV Justiça, que é feita como regra, de todos os julgamentos do Supremo. Isso é importante por quê? Porque o ministro lá, na realidade, ele é um representante do povo, ele está lá representando o povo. O povo precisa assistir, saber e fazer o próprio juízo. O que faz a imprensa? Evidentemente, esclarece, informa, ouve especialistas, isso para que o povo tenha um melhor embasamento. Agora, essa discussão é salutar. Por quê? Porque durante a ditadura militar, o que ocorria? O judiciário era um poder desconhecido,
completamente desconhecido. E a necessidade que um poder que resolve conflito de interesse, que resolve direito de liberdade das pessoas, que resolve o que é constitucional, o que não é, ele precisa ser conhecido pelo povo e precisa ser debatido. Tá bem. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. E saudações esmeraldinas. Saudações santistas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Não perca uma grande homenagem ao cantor Belchior no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.